Valmir, boa noite a todos, né? Que, que nos acompanha, né, nessa noite. Com muita alegria estamos aqui. Mais uma vez, seja bem-vinda. Mais uma vez agradecemos, né, por ter nos atendido, tá bom? A Liz Maria está participando conosco aqui pela segunda vez. Ela é lá do Centro Espírita Ismael, lá de Araraquara, que eu tive o prazer de conhecer, São Paulo. Então, é uma colaboradora nossa já. Então, ela traz mais um estudo para nós nesta noite. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, a leitura de número 77. O título da leitura é Pai Nosso. É pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai Nosso, Jesus está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhes fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve construir, para nós todos, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição de eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, o Pai Nosso é bem mais do que a gente pode imaginar, né? Então, uma leitura bem edificante para a gente começar a nossa noite. Eu queria convidar todos agora que acompanham conosco ao vivo, nós faremos a nossa prece de abertura, que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, pedir Ele a permissão para estarmos através das redes sociais, dando continuidade à divulgação da doutrina espírita. Recebemos, Pai, nesta noite, a Liz Maria, que se propôs estar conosco aqui, trazendo o estudo da noite de hoje. Pedimos a ela toda a intuição
para ela toda a intuição necessária para que ela consiga passar todo este conteúdo do estudo que será ministrado daqui a pouco, e que nós tenhamos a capacidade e a inteligência de extrairmos a essência dessas informações, que elas possam trazer para nós reflexões e transformações na nossa vida, no nosso caminhar. Pedimos também por todos os nossos irmãos que não possam, né, acompanhar conosco essa transmissão, que eles possam ser beneficiados também com todas essas informações, que nós sejamos os mensageiros desta boa nova, levando a cada um deles. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar na noite de hoje e possa também, Pai, estar amparando todos os nossos irmãos que se encontram neste momento em dificuldades, seja ela em qual área for, Pai. Que cada um deles sejam abençoados, visitados neste momento. E que o Senhor possa também estar enviando os seus mensageiros a cada lá representado aqui nesta noite, durante essa transmissão, que eles possam estar levando paz, amor, tranquilidade, sabedoria, paciência para todos nós, para que tenhamos um bom convívio na nossa caminhada. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouco eu retorno, Liz. Seu microfone está fechado. Já liguei. Até daqui a pouquinho. Tá certo, até já. Bem, novamente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar presente no coração de cada um e que nessa noite nós possamos ter aí, não é, ensinamentos que vão nos auxiliar, né, de certa forma, na compreensão, como eu sempre digo, de nós mesmos. E o título que nós escolhemos para a noite de hoje é justamente falarmos sobre o mandamento maior, né? Colocamos como a lei maior, né? É um mandamento maior que nós vamos encontrar lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, do Evangelho. E antes da gente, então, passar a refletir sobre ele, vamos ler, né, como que Allan Kardec ele inicia esse capítulo que vem falando do amor ao próximo como a si mesmo, não é? E o maior mandamento está lá. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca alça dos seus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. E logo depois, no item 2, Allan Kardec continua e coloca ali: E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E esse versículo está lá em Mateus, no capítulo 7. E depois em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, Allan Kardec ainda coloca: Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E aí nós começamos, então, para a reflexão,
separamos alguns pontos que são importantes para a gente entender o que justamente Jesus estava querendo nos falar, o que Jesus queria nos ensinar. E aí nós vamos ver lá, né, que ele começa por fariseus, não é? Porque ele diz assim, que alguns fariseus, não é? Sabendo que haviam calado a boca dos saduceus, então vamos lá ver quem eram esses fariseus, que a gente sempre fala e sempre retrata, né? É retratado nos evangelhos, né? Então, esses fariseus aqueles que pertenciam àquele grupo, né, da teologia judaica, e que eles estudavam, não é? Eles escreviam também, né, no caso, os escribas, não é? Todas as escrituras, ou seja, o Velho Testamento, e transforma tudo isso, esses fariseus, eles transformam tudo isso em grandes dogmas, não é? Então, esses era, muitas vezes, o motivo de intermináveis discussão entre eles, fariseus, e os outros povos, não é? Porque muitos não seguiam os mesmos conceitos, não entendiam a lei, não é? A lei, quando fala lei e os profetas, então nós estamos falando de lei enquanto o Pentateuco trazido, né, os 5 livros primeiros da Bíblia, do Velho Testamento, e depois vêm os profetas, depois vêm os escritos. Então, eles sempre se referiam, ali está aquele pensamento, condiz a toda a lei e os profetas. Então, abrangendo todo aquele Velho Testamento. Então, tinha ali esses motivos de discussões, não é? Entre eles que não pensavam, vamos dizer assim, de maneira igual, não é? E eles provocavam, assim, muitas controvérsias religiosas. Eles eram observadores, não é? Eles eram observadores das práticas exteriores. E quantas vezes nós não vemos Jesus trazendo esses ensinamentos, não é? É a postura destes fariseus, não é? Frente ao templo, frente aos cultos, porque eles valorizavam essas cerimônias, não é? Eles acreditavam no proselitismo, então eles queriam, não é, realmente abarcar, né, ir atrás de todas as pessoas, tá certo? Eles eram inimigos de inovações, então eles não queriam mudanças, justamente por conta de que para eles estava bom daquele jeito, porque eles detinham o poder, não é? O poder ali daquela comunidade. E eles tinham, então, com isso, eles, vamos dizer assim, eles agiam com muita severidade em cima dos princípios, daqueles princípios que eles adotavam. E, assim, eles acreditavam, não é, na imortalidade da alma, isso eles acreditavam, tá certo? Eles acreditavam na eternidade das penas, tá certo? Então, para eles, alguém que tinha errado ia, vamos dizer, por toda a eternidade, ia ter que responder por isso. E tinha também, acreditavam também na ressurreição dos mortos, não era a reencarnação, era a ressurreição dos mortos.
Então, essas são as características deste grupo que era chamado de fariseus, não é? Que era fariseus. E os saduceus? Porque ali na parábola, né, no texto, está dizendo que os fariseus ficaram sabendo que Jesus havia calado a boca dos saduceus. Calado a boca significa que Jesus ele trouxe os ensinamentos para que os saduceus refletissem sobre isso. Não calar a boca no sentido que hoje nós damos, né? Do calar a boca, não nesse sentido. E os saduceus, eles eram, vamos dizer, uma seita religiosa que veio através de Sadoc, não é? Lá no ano de 248 antes de Cristo. Embora eles aceitassem o Velho Testamento, essas coisas, só que eles não acreditavam em muitos pontos, que era justamente a imortalidade da alma. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na existência de anjos bons nem de anjos maus, mas eles acreditavam em Deus, acreditavam na sua providência. Então, isso era a causa das discussões entre fariseus e saduceus. Então, era exatamente esse o ponto que era determinante, que uns não aceitavam os outros, tá certo? E Jesus, então, ele vem e um outro ponto importante fariseu, saduceu, mas tem um outro ponto importante, quando ele fala sobre o doutor da lei. Então, eles fizeram um conselho, ou seja, fizeram uma reunião para poder conversar com Jesus e para estipular aquilo que se ia perguntar a Jesus. Porque, na verdade, Jesus estava trazendo inovações, no sentido de não de mudar a lei, porque Jesus havia dito: eu não vim destruir a lei, mas Jesus veio mostrar como que realmente deveríamos e deveriam entender aquelas leis, que embora eles sabiam de cor, por isso que eles eram considerados os doutores da lei, porque eles se dedicavam a estudar, a interpretar as leis, não é? E a ensinar. Então, veja, e essa lei, ela não. As leis, a lei, né, que era, vamos dizer, os cinco livros, né, o Pentateuco mosaico, né, de Moisés, esse não era passado apenas através da escrita, mas também de forma oral. Por quê? Porque a escrita, hoje nós escrevemos, né? Hoje é fácil. Nós temos caneta, temos lápis, folhas de papel, é mais fácil. Mas naquela época, escrever num pergaminho não era muito fácil. Era preciso habilidade. Por isso que tinham aqueles que eram chamados de escribas, que eram justamente aqueles que escreviam, porque eles sabiam como escrever, porque uma letrinha errada não tinha como apagar. E o pergaminho era algo muito caro, não é? O processo para que ele pudesse chegar às mãos dos escribas para escrever era caro. Então, a lei era também, vamos dizer assim, ensinada de maneira oral. De maneira oral, porque rezava, vamos dizer, levava as tradições do seu povo, não é? Que as tradições da lei eram levadas para aquelas criaturas
mais jovens. Normalmente, quem fazia isso eram esses fariseus, mas também os anciãos, né, que eram aqueles que também tinham conhecimento. Então, era feito de forma oral. Então, doutor da lei, não é? É aquele que conhece profundamente o Antigo Testamento, tá certo? E como conhecedor dessas leis, não é? Eles agiam sem respeito ao próximo, não é? Como não aplicavam a lei. Embora eles soubessem, né, toda a lei, tá certo? Toda a lei, eles conheciam tudo profundamente, mas eles não agiam em conformidade como a lei manda, respeitando o seu próximo. Por conta disso, eles não aplicavam a lei. Eles só falavam sobre a lei, tá certo? Mas na hora de aplicar, eles não aplicavam, tá certo? Por que isso? Porque justamente quando Jesus vem falar sobre o maior mandamento, não é? Porque eles perguntam a Jesus qual era o maior mandamento da lei. Por que ele pergunta a Jesus? Uma vez que eles são conhecedores, eles eram conhecedores dessa lei. Como eles vão perguntar algo que eles já sabem? Na verdade, eles queriam ver até onde Jesus chegaria. E Jesus, ao responder, né, que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, como sendo o maior de todos os mandamentos, que está lá como o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, né, que eles seguiam. Então, Jesus ele responde, mas veja que Jesus logo em seguida complementa, colocando então o segundo mandamento: amarás ao teu próximo. Naquele instante, quem era o próximo? Os saduceus. Não é? Eram os saduceus. E como a ti mesmo. E aí, na verdade, esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, está, vamos dizer, contém, não é? Como Jesus diz, toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo está ali, impresso, escrito nas leis e depois através dos profetas. Muito bem, só que, sabendo, né, pensando assim, refletindo dessa forma, não é? Então, veja que Jesus atrela, não é? Ele divide, na verdade, os 10 mandamentos, ele divide em 2, não é? Um é Deus, que está ali, e o restante é o próximo e a si mesmo. Mas veja que Allan Kardec, depois disso, ele vem trazendo 2 outros versículos importantes, um de Lucas e outro de Mateus, não é? Então, como entender, não é, esse mandamento, esse segundo mandamento, que é o amar ao próximo como a si mesmo? Amar a Deus, sabemos, está lá. Mas o amar ao próximo, como entender isso? E aí, Allan Kardec, de uma forma brilhante, ele vem trazendo o caminho, onde lá, no segundo item, ele nos diz: e assim tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Novamente, Jesus bate na mesma tecla. Então, é para eu entender o amor ao próximo, o amor a si mesmo, eu preciso entender o outro
é um outro versículo importante que está lá na lei e que muitos não entendiam e procuravam até não entender, muitas vezes, que é o fazer ao outro aquilo que o outro, que gostaria, aliás, que o outro nos fizesse. Tá certo? Então, amar ao próximo, Jesus atrela ao fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. E é o fazer, porque muitas vezes nós dizemos assim, não faça aos outros aquilo que não gostaria que os outros... Não é o não fazer, mas é o fazer, porque o não fazer é mais fácil do que o fazer. Fazer é ação. Fazer é o imperativo. Faça. Faça aos outros aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Porque se eu conseguir fazer ao outro, eu estarei amando o meu próximo. Eu estarei amando o meu próximo. Tá certo? Então, Allan Kardec, ele vamos dizer assim, brilhante, né? E aí nós começamos a pensar, muito bem, eu vou amar a Deus, tá certo? Eu vou amar ao próximo como a si mesmo. Então, por onde começa? Começa do pequeno, começa de mim, começa no sentido de eu aprender a amar a mim mesma. Por que é importante eu aprender a amar a mim mesma e quais caminhos eu devo seguir para que realmente eu possa entender esse amor? Porque quando nós falamos amar a si mesmo, nós não estamos querendo, Jesus falando isso, não está querendo estimular em nós nenhuma vaidade, nenhum sentimento de orgulho. Mas o amar a si mesmo retrata para nós, nos leva à conquista da humildade. Porque no amar a si mesmo, eu vou passar neste processo de humildade, eu vou passar a me autoconhecer. Então, a humildade vai me levar ao autoconhecimento. Eu identificar em mim exatamente aquilo que nós podemos aprender como erros, como imperfeições. E então eu preciso ter a humildade, o amor a si mesmo, eu ter a humildade em reconhecer que eu sou criatura do Pai e que eu ainda tenho imperfeições, que eu ainda preciso lutar contra essas imperfeições. Mas como que eu faço isso? Como que eu luto, não é? E aí a gente vai buscar auxílio, né, de Joana de Ângeles, onde ela vem nos dizendo que o ser existencial, vamos dizer assim, o ser, aquilo que nós somos, não é? Ele precisa aprender e aprende, através do autoconhecimento, o real significado de quem eu sou verdadeiramente. E, através desse autoconhecimento, eu vou começar a construir os alicerces. E esses alicerces, aonde vão se encontrar? Vão se encontrar nas camadas, diz ela, mais profundas do inconsciente. E quando ela nos traz essa visão, não é? Que esses alicerces, aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos durante todas as existências que tivemos, está lá, não é? Guardado nas camadas mais profundas do inconsciente, que ela diz
ser as experiências do passado. E também nas possibilidades imensas do seu superconsciente. Então, ela põe o inconsciente e ela põe o superconsciente, aonde então as conquistas, onde estão ali, não é? A nossa proposta de conquista, nós nos propormos a alcançar aqueles objetivos. Só que muitas vezes nós ainda nos batemos nas reminiscências do passado, né? Porque nós estamos bem ali, nós somos o presente, então nós estamos entre o passado, aquele inconsciente, e o superconsciente, que é o nosso futuro. E nesse ponto o espírito calderário, instrutor de Allan Kardec, lá no livro No Mundo Maior, ele vem falando desse inconsciente, desse consciente, do superconsciente, trazendo a noção de passado, presente e futuro. E aí ele vem nos trazendo, como se a nossa mente, aonde é que estão registrados todas as nossas aquisições, não é? As experiências que nós tivemos ao longo das várias existências. Então, ele vem falando que essa casa mental ela é dividida em 3 andares, sendo que o primeiro andar é o passado, o segundo andar é o presente e o terceiro andar é o superconsciente, que é o futuro. Então, na verdade, quando eu entro nesse processo de humildade, de buscar a humildade, quando eu realmente desperto a minha consciência, do real, vamos dizer, do real significado que eu sou, e eu começo a procurar me autoconhecer, eu vejo o significado disso e quero fazer, não é? Eu vou me debater entre aquilo que é o passado no presente, e eu vou ficar ligado a este passado. É por isso que muitas vezes não nos é fácil fazermos, praticarmos esse autoconhecimento, porque no presente, presos às aquisições do passado, nós não conseguimos, muitas vezes, transformar a nós mesmos. Nós não conseguimos nos transformar. Nós não conseguimos essa transformação que a gente pretende. Porque para eu entender esse amor a si mesmo, relacionando com o próximo, eu só vou conseguir amar o meu próximo a partir do momento que eu amo a mim mesmo, a partir do momento que eu desenvolvo em mim, todas aquelas virtudes que estão adormecidas, vou ter o conhecimento pleno das minhas fraquezas, e aí eu vou conseguir entender o nosso próximo nas suas fraquezas, não é? Nas suas fraquezas. Então, o nosso presente, hoje, o agora, né? O presente, essa existência, ela vamos dizer assim, é um momento de escolha que nós temos que ter, para que nós realmente possamos nos desatrelar daquele passado, que muitas vezes criticávamos o outro porque não seguia os mesmos mandamentos, não entendia da mesma forma como eu entendia a lei.
porque na verdade, eu quero trazer para mim, não é? Uma outra visão. Eu quero trazer para mim a qualidade de um ser em liberdade. Liberdade dos vícios, das paixões, de tudo aquilo que ainda nos prende ao a nossa falta de aperfeiçoamento. Então, veja que Jesus, ele traz, como você que é doutor da lei, que você conhece todos os passos, que você conhece toda a lei, que você conhece todo o profeta, você não consegue entender, você não age de acordo com a lei no sentido de amar o próximo, no sentido de respeitar o próximo. Porque respeitar o próximo é justamente um dever. Todos nós temos o dever de respeitar o direito do outro. Isso é muito importante. Está lá no Livro dos Espíritos. E muitas vezes nós ficamos assim, correndo atrás dos nossos direitos. Mas os direitos vêm em segundo lugar. O que vem em primeiro é o dever. Porque o meu dever é respeitar o direito do outro. Quando eu consigo entender isso, que o meu direito é respeitar, o meu dever, desculpa, é respeitar o direito do outro, eu vou conseguir entender as dificuldades que o outro, que o meu próximo, não é? Ele ainda tem no seu caminho. E eu posso auxiliar, não vou mudar a criatura, porque também, enquanto eu estou cega nesse sentido, eu quero que o outro seja como eu sou, como eu quero que seja, como eu acho que é o correto. Não é? Então, era o que os fariseus faziam. Os fariseus queriam que os saduceus fossem exatamente aquilo que eles queriam. Como eles não acreditavam da mesma forma como eles, aí então eles tinham aquelas discussões homéricas. E hoje em dia, quantas e quantas vezes nós não escutamos essas dissensões religiosas, onde um não respeita o outro na sua escolha religiosa. Então, veja que esse processo do amar a si mesmo envolve eu entender que o próximo tem os seus direitos, E aí eu reconheço meus erros por conta da humildade que eu vou desenvolver, e por conta disso eu vou entender que o outro tem o direito de escolher o caminho que ele deseja escolher. Então, esse é um ponto extremamente importante dentro desse conceito que Jesus veio trazer para nós. Dentro desse conceito que Jesus veio trazer para nós. E por conta disso tudo, como eu não consigo ainda me dedicar a este processo do autoconhecimento, a eu me reconhecer como criatura imperfeita e passar a respeitar o outro, traz para mim o quê? Aflições, que eu não consigo muitas vezes vencer. Aflições essas que vêm vamos dizer assim, estimulando em mim ainda essas aflições são adquiridas por conta das coisas que eu vivencio. Então, como que eu posso amar ao próximo, por exemplo, não é? Se eu me supervalorizo,
Me supervalorizar já me dá a condição de que eu não amo nem a mim mesma. Porque o que está envolvido nessa supervalorização é justamente sentimentos como ciúmes, como esperteza, como ilusões, não é? Esperteza, sim, esperteza. Tem muitas criaturas que são espertas, se consideram espertas. Por quê? Porque ludibriam o outro. Porque ludibriam o outro, porque querem levar o outro ao engano, não é? Tem até uma lenda lá na, lá entre, como que fala? Agora esqueci a palavra. Do Cífero, né? Que é da mitologia grega. Então ele se considerava muito esperto. E por conta disso, ele ludibriava as pessoas, ele enganava as pessoas. Tá certo? Vamos dizer, buscando sempre o seu melhor, o melhor para ele. Então, ele nem estava aí em respeitar o direito do outro. Ele queria o melhor para ele. E com isso ele enganava, mentia. E aí ele tentou até fazer isso com Zeus. Só que Zeus, que era o pai de todos, né? Era um manda-chuva ali, né? Então, o que Zeus faz quando ele percebe que o Cífero estava ali querendo ludibriá-lo, querendo enganá-lo, não é, com toda a sua esperteza? Então, faz com que ele carregue uma pedra, né, grande, e deva empurrar essa pedra até o alto de uma montanha, e ao chegar lá, essa pedra caía de novo e ele tinha que novamente empurrar aquela pedra, enfrentando as dificuldades do meio do caminho. Que a gente pode pensar que que eu vou empurrando essa pedra para até chegar lá no cume da montanha, enfrentando as dificuldades, mas se eu não conseguir compreender ainda, essa pedra cai e eu tenho que retornar o caminho. Muitas vezes nós nos perdemos nas nossas ilusões e nós queremos as ilusões que a matéria nos traz, não é? Não que a matéria não seja importante, a matéria é importante, mas nós temos que dar o real valor a ela. E muitas vezes, como eu não consigo, como a Joana de Ângeles diz, eu não consigo entender o real significado do ser existencial, eu acho que eu sou esse corpo físico, então tudo que eu tenho que fazer é voltado para o meu corpo físico. E aí vem as ilusões, vem o medo, não é? Vem uma série, vem o ódio, muitas vezes, os sentimentos de vingança com relação ao próximo. Como é que eu vou amar o meu próximo? Então, na verdade, é como Jesus estivesse falando para nós. Tudo que se é preciso fazer, todos os passos que nós devemos fazer, está na lei, em todos os profetas. Tá certo? E ele veio trazer, né, dois mandamentos importantes: o amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E aí o que acontece quando eu consigo amar a mim mesmo? E aí a gente busca auxílio de um livretinho, né, que é chamado Quando Me Amei de Verdade. E esse livrinho, ele, na verdade, veio ao acaso, não é? A Kim Macmillan é que escrevia no seu caderninho alguns apontamentos, sabe aquele diário que muitas vezes temos e que guardamos, e vamos lá colocando alguns pensamentos, né? Algumas reflexões. E aí a sua filha, ela resolve, a sua filha Alison,
ela resolve fazer uma edição desse livrinho artesanal, não é? Para presentear os amigos. E o livro, então, foi passando de mão em mão e todo foi encantando as pessoas, não é? E aí, então, eles ficavam, vamos dizer assim, encantados com a simplicidade com que ela falava, a simplicidade com que ela escrevia verdades que são importantes. Então, por exemplo, ela dizia: nunca estamos sozinhos quando sabemos aproveitar nossa própria companhia. E para amar os outros, nós precisamos primeiro nos amar. Então, ela já vem e nos fala isso. Então, o que ela escreve ali, não é? Nunca estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Vivemos numa sociedade enquanto encarnados, mas também nunca estamos sozinhos, porque nós temos os protetores queridos a nos acompanhar, não é? E aí ela diz assim, que é preciso aproveitar a nossa companhia. Muitas vezes nós não conseguimos, vamos dizer assim, aproveitar a nossa companhia, estar conosco. Estar conosco não é estar sozinho. Estar sozinho é você, muitas vezes, ser solitário, melhor dizendo, é quando você vamos dizer, você não entende aquele momento que você precisa estar com você mesmo. Porque no momento que nós estamos conosco mesmo, nós, então, vamos buscar refletir sobre os nossos atos, refletir sobre o conhecimento que nós adquirimos, buscar saber aonde que eu estou errando, onde eu não estou errando. Então, esses pontos, muitas vezes nós precisamos estar sozinhos. E Joana de Ângeles nos fala que muitas vezes nós precisamos estar num deserto e escutar o silêncio das estrelas. Porque é nesse momento que a gente se liga à espiritualidade maior, onde nós vamos ter o apoio que nós precisamos para essa nossa mudança de comportamento, de aceitação, onde nós vamos conseguir ter a base, construir a base dessa humildade, onde eu vou me reconhecer. Então, para isso, ela diz, né? Aproveitar a nossa companhia para amar, e aí ela diz, para amar os outros, precisamos primeiro nos amar. Então, é o estar comigo mesmo, entender verdadeiramente quais são as minhas emoções, as minhas sensações, não é? O que eu posso aprender de mim, para que eu possa depois estar em contato com o meu próximo e saber entendê-lo nas suas necessidades, porque eu aprendi a entender as minhas necessidades. E ainda ela diz: quando comecei a amar tudo o que sou, a vida se transformou, abrindo-se em lindos e misteriosos caminhos. Meu coração ficou mais leve e eu passei a ver as coisas de forma diferente. Fui me comprometendo cada vez mais a seguir esse chamado interior e percebi a presença constante de uma inteligência divina. Ela não fala Deus, ela não é espírita, né? Ela não fala Deus, mas ela fala inteligência divina que guiava a minha vida. Dou a essa inteligência o nome de graça,
sempre disponível para todos nós. Então, quando nós formos começar a nos amar, quando eu vou buscar me conhecer, eu vou me transformar. Então, aquelas coisas que antes nos representava assim algo pesado para a gente carregar, porque os vícios muitas vezes são pesados, né? O sentimento de raiva para nós é pesado, o sentimento do desamor é pesado para a gente carregar. A nossa consciência não fica tranquila porque estamos agindo conforme, não estamos agindo conforme as leis de Deus, as leis divinas. Então, nós não temos tranquilidade, nós temos medo, nós temos receio, não é? E nós, então, quando eu começo a amar o ser que eu sou, amar o ser que eu sou, eu vou conseguir ficar mais leve. Eu vou me comprometendo cada vez mais com o guia protetor, com o Deus, com Jesus, não é? Eu vou ficar leve, porque eu vou conseguir entender e respeitar que eu ainda tenho dificuldades, mas que eu tenho todo o tempo, para que eu possa me modificar, para que eu possa auxiliar o outro. Então, este é verdadeiramente o caminho. No livro, Paulo e Estevão, tem lá um diálogo belíssimo, onde envolve o Saulo de Tarso, né? Envolve Abigail e Estevão. E uma frase que Abigail diz a Saulo, porque Saulo estava desanimado, não é? Estava assim entristecido, porque ele não conseguia fazer da forma como ele queria, né, fazer. Então ele estava assim muito acabrunhado. E aí, no momento em que ali ele se encontrava pensando, refletindo, não é? Ele se sente adormecer. E nesse momento que ele se sente adormecer, ele vê então Abigail e Estevão chegar até ele. E a primeira palavra que Estevão fala para ele, que ele estava debulhado em lágrimas, né? Em lágrimas, ele diz: levanta-te. Essa expressão é belíssima. Levanta-te. Diante das nossas aflições, diante nessa busca de nós mesmos, que a gente se levante e não fique acomodado. E aí Abigail diz para ele: Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Então, nesse processo do amor ao próximo, nesse processo de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, eu vou ter a certeza da vitória quando eu aprender a me doar, eu dar aquilo que eu tenho, não importa aquilo que seja, mas que eu dê com amor, com vontade, com alegria, com fraternidade. Porque Jesus nos ensinou assim. E ele nos deu algo importantíssimo, como ela diz aqui, a compreensão das nossas fraquezas.
Então, ele deu para nós a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, ou seja, nós sabemos aonde é que as fraquezas aparecem em nós. E muitas vezes essas fraquezas nós julgamos, criticamos o outro com essas mesmas fraquezas. Então, Abigail diz a ele nos deu a compreensão das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Então, quer dizer, os nossos erros, não é? As nossas dificuldades, na medida que nós vamos nesse processo do autoconhecimento, como eu já disse, nós vamos compreendendo essas fraquezas, nós precisamos entender o significado, que é justamente nos levar a tolerarmos as misérias humanas. É isso que Jesus quis dizer, a meu ver, nessa passagem, aonde ele coloca fariseus, saduceus, doutor da lei. Doutor da lei. E ele dizendo, tudo isso, o amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo, contém toda a lei e os profetas. E vocês não estão na observância dessa lei. E para nós encerrarmos, nós trouxemos aqui um poema, vamos dizer assim, de Paracelso, né? Onde ele nos diz assim: quem nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende. Quem nada compreende, nada vale. Mas quem compreende, também ama, observa, vê. Quanto mais conhecimento houver inerente numa coisa, tanto maior o amor. Aquele que imagina que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo como as cerejas, nada sabe a respeito da uva. Paracelso que escreve isso. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. E, como me foi pedido, que nesse instante a gente possa fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, por todos os momentos que vivenciamos, por este momento que aqui estamos, pelo dia que já está quase terminando, pela nossa existência, pelas oportunidades e pelos instrumentos que Ele nos oferece, para que nós realmente possamos aprender a construir esse reino das virtudes, o reino do amor, o reino do Pai em nossos corações. Possamos agradecer a Jesus por ter vindo nos ensinar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia e tantos outros assuntos, nos mostrando qual caminho nós devemos seguir para encontrarmos a nossa felicidade. Que nós possamos agradecer aos benfeitores pelas mensagens que nos envia através do trabalho incansável dos nossos irmãos, que têm o dom da escrita, da fala. Possamos agradecer ao nosso guia protetor por nos intuir, por nos fortalecer, por nos amparar, por nos estimular sempre no caminho do bem. Que essa alegria que nós estamos sentindo nesse instante possa se exteriorizar e possa se juntar no espaço em forma de vibrações. E que
os benfeitores possam envolver o nosso planeta, lares, asilos, orfanatos, hospitais, penitenciárias, para que todos possam acerenar seus corações e perceberem as próprias necessidades. Que possamos pedir aos benfeitores que nos envolvam neste instante para que tenhamos uma noite de paz, uma noite serena. Que assim seja.